Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 5 da série de 5 encontros de Workshop Vetor parte 2. Nessa segunda parte, nós iremos fazer uma colorização flat no Illustrator, utilizando a característica do vetor. Então, com o desenho feito, nós vamos copiar todo o desenho, todos os elementos que estão distribuídos em camadas, e vamos fazer uma cópia à parte e colocar numa camada só. Por que isso? Porque no caso da colorização flat, nós utilizamos os desenhos e os seus fechamentos, né, suas áreas, para poder ir com um baldinho de tinta e fazer a colorização adequada. Então, com a camada posta, isso é uma coisa que é muito importante. Quando você for copiar, opte por colar na frente ou colar no local, porque aí você vai colar no mesmo posicionamento. E aí, após isso, o que você vai fazer? Você vai deletar as partes que você não vai colorir, né? Então, por exemplo, não faz sentido você deixar barba, nariz, esse tipo de coisa. A gente vai tentar deletar a maior parte das coisas e fechar as linhas. Porque o que acontece? Quando você faz a colorização com baldinho, se não tiver as áreas devidamente fechadas, você vai colorir partes que você não quer, tá? E aí, qual que é a sugestão? Que você vá deletando as áreas que não cabe, né, na questão da colorização. E aí você vai deletar utilizando a setinha branca, tá? Porque se você utilizar a seta preta, você pode deletar grandes áreas que não há necessidade de você deletar num primeiro momento, né? Então você usa a setinha branca para deletar pequenos nós, ok? Procura fazer esse trabalho com calma, sempre olhando, verificando e tentando pensar, poxa, como que eu separo as partes com calma, né? Tá? Se caso você sentir que precisa deletar uma área e tem outra embaixo que você pode aproveitar, apenas bloqueie a área. Basta você ir em objeto e você tem lá, bloquear o objeto. Depois você desbloqueia e aí você volta a trabalhar as devidas edições. Então repare, ó, que a gente foi deletando com a seta branca, né? E depois nós vamos pegar essas áreas e tentar fechar por áreas. Por exemplo, no caso aqui vai ser cabeça e pescoço, possuem a mesma cor. Então, a gente fecha essa moldura em relação à camiseta. E assim sucessivamente. Então, ó, não tem sentido ter essas linhas de orelha, né? Então a gente deleta para que apareça a pele com mais calma, né? E aí a gente vai fazendo os trabalhos de edição mesmo, né? Para depois a gente usar o baldinho de tinta de maneira adequada. Repara que esse trabalho é um pouco diferente do trabalho que a gente faz de colorização no Photoshop, né? No Photoshop a gente apenas cria uma camada e vai colorindo e vai produzindo a massa. Eu poderia fazer dessa forma no Illustrator? Poderia. Poderia simplesmente pegar a ferramenta Pen Tool, criar uma camada e ir redesenhando, né, com a Pen Tool, criando uma massa de cor. Eu poderia fazer isso. Dessa forma que eu estou fazendo, ela, num primeiro momento, pode aparentar dar mais trabalho, mas ela faz uma pintura com exatidão, né? E essa pintura, por exemplo, ela é muito eficiente para cartoons e para vetorização automática, que muitas vezes você faz a vetorização automática, fechando os pontos, né? E na hora de colorir você só vai com um baldinho de tinta e aí a cor vai sendo feita automaticamente. Então é uma maneira eficiente de colorir, tá? Mas é lógico, existem centenas de formas de colorir essa área. O que é muito importante? Todos os pontos têm que ser sempre fechados. Então veja aí que na roupa eu vou fechar esse molde. Se fosse só o desenho, eu deixo algumas linhas abertas. Mas como é uma área para colorir, aí toda a área tem que estar fechada. Tem que ter sólidos geométricos fechados. Você não precisa fechar apenas utilizando a Pen Tool. Você vai utilizar também utilizando a setinha branca, como nós fizemos agora. A gente desbloqueou o traço, né, que estava lá, o vetor, e aí ele passa a ficar editável de novo, e aí a gente só fecha os pontos para depois, quando tiver o baldinho
de tinta colorir na área que a gente deseja. Então veja aí que a gente vai fechando mesmo os pontos, né? Aí você pode estar se perguntando, Alberto, por que você não fez isso antes? Por que no desenho você já não fez todas as áreas fechadas? No desenho, principalmente no desenho em vetor, você já tem que pressupor que vai ficar um desenho muito duro. O desenho vetorial ele tem essa característica normal, né? Então, quando a gente deixa algumas linhas abertas, linhas incompletas, linhas para a pessoa interpretar com a Gestalt, isso ajuda a dar mais mobilidade no desenho. Parece que o desenho fica mais orgânico. Quando você vai desenhar num pincel ou vai desenhar num lápis, o desenho ele é mais solto, ele tem mais movimento. Então a gente tenta compensar o fato de que no vetor o desenho é mais duro, deixando algumas linhas incompletas e trabalhando isso, tá? Agora, no caso, como a colorização precisa ter esses pontos fechados, aí realmente não tem jeito, vai deixar o trabalho mais engessado, né? Agora, uma coisa importante, a maior parte dessas linhas, depois que a gente colorir, elas vão sumir. Então, por isso que a gente fecha as linhas também. Bom, pessoal, já está praticamente preparado aí no caso. E aí, o baldinho de tinta no Illustrator, você vai apertar a letra K ou você vai na barra de ferramentas, que aí tem uma série de ferramentas que não vão estar na barra de ferramentas mesmo, né? Na sua barra na forma original, né? Mas lá tem todo um menu. Então você pode clicar a letra K ou ainda você pode clicar no ícone e colocar na sua barrinha de ferramenta, como nós fizemos. A gente agregou o balde de tinta na barra de ferramentas, tá bom? Se caso já não tiver agregado no seu software. Essa técnica funciona em Corel, Inkscape, mesma coisa. Você fecha todos os pontos e aí você vai ver qual é a ferramenta correspondente para cada um desses softwares, tá? Então, com isso posto, vamos fazer agora a colorização, né? Como é que você vai saber que você pode colorir uma determinada área? A área ela vai ficar em vermelho, tá? A área correspondente ela fica em vermelho. Quando você clica uma vez, você dá OK, aí ó, veja como as áreas ficam marcadas, tá? Ela cria um vermelho, falando, ó, essa área ela contempla, né? E aí você troca a tinta no box de cores, como estamos fazendo inclusive aqui, tá? Aqui a gente já vai fazendo as tonalidades e isso é a cor flat. O que significa a cor flat? É a cor chapada, né? Então você já vai fazendo algumas tonalidades de tinta e vai desenvolvendo. Nesse primeiro momento você não vai fazer sombras nem luzes, apenas cores chapadas. Importante destacar que você pode fazer inclusive cores, texturas, né? Então você pode de repente fazer só retículas. Funciona muito bem para mangar essas áreas, né? E você pode estar fazendo também. Então existem muitas formas interessantes de você ir desenhando e ir colorindo no Illustrator. E aí você vai observando também. Por exemplo, veja que os olhos ali não ficaram devidamente fechados, aí coloriu com a tonalidade de pele. Precisa ser editado para poder colorir de maneira devida. Então, ó, veja que a colorização é muito rápida. O que demora mais é a preparação do desenho, né? Mas a colorização em si é muito simples e o mais importante, ela não fica com filetes brancos, não fica com falhas, você não tem que ficar colorindo mais de uma vez. Então, nesse aspecto, a colorização vetorial, principalmente a flash, ela é muito bacana e muito gostosa de fazer, tá? Bom, todas essas linhas em preto, elas vão desaparecer. Eu vou tirar essas linhas em preto e vai sobressair as linhas do desenho original. Então, por isso que eu copio tudo e colo numa camada à parte. Porque essas linhas, nesse momento, só vão servir para fechar pontos, fechar áreas. Tá? No caso do óculos, a lente, a gente poderia ter pintado a lente com uma cor mais escura. Mas eu não percebi isso na fotografia. Então, vamos deixar por enquanto dessa forma. Em determinado momento a gente pode ver se vale a pena mudar a lente, deixar a lente mais escura
para demonstrar uma diferença, né? Ou se a gente deixa dessa forma e só faz alguns reflexos depois com luz e sombra. Repare que os cílios, eles estão com uma linha que parece que está com dashed line, né? Ou seja, que está tracejada. Às vezes o vetor, ele cria algumas falhas, né, de visão. Mas procure ficar tranquilo, procure não refazer esse desenho. Dê zoom, tire, salva, abra depois. Só se em último caso mesmo não tá dando certo de jeito nenhum, aí você redesenha. Mas tome um pouco de cuidado, porque às vezes você pode ser induzido a ter que fazer retrabalhos desnecessários. Então veja, ó, que agora eu consigo pintar a partir do momento que eu fechei as áreas, né? E aí eu tenho já um trabalho mais desenvolvido, né? Ou melhor desenvolvido, né? Veja que a gente pinta e não fica falha. Então isso é uma coisa muito bacana dessa colorização flat. Então veja aí que o trabalho já está praticamente pronto. Vamos dar uma última observada em relação a esses cílios. Talvez tenha que refazer. Vamos ver o que pode ser, né? Esses cílios, mas eu ainda vou confiar nessa questão, né, de ser uma falha mesmo. Inicialmente eu não vou redesenhar, não. Até porque depois eu acho que eu vou utilizar os cílios do traço, né? Não necessariamente das cores. Olha aí, ó, quando a gente coloca tudo, a falha desaparece, né? Então, o desenho é isso daí. Vamos criar um fundo também, eu acho que é importante não deixar o personagem nesse fundo branco. E aí, no caso, eu recomendo vocês criarem uma camada abaixo e aí você põe o fundo criando um retângulo, né? Você não vai pintar necessariamente o palco, como acontece no Photoshop. Você precisa criar um sólido geométrico mesmo e colorir, tá? O fundo branco, ele deixa a figura sem uma personalidade, né? Então a gente faz um fundo, coloca uma cor, de preferência uma cor que faça sentido, né, para o personagem, tá? Então, e isso também ajuda, como vocês podem ver, por exemplo, ó, o fundo do olho do personagem tá branco, né? Tá vazado. Então quando você faz um fundo numa outra camada, isso ajuda a gente ver onde é que ainda precisa acertar. Tá bom? Eu vou deixar o fundo verde, porque lembra a série do personagem, né? E vamos acertar esse olho aí. Apesar que particularmente eu achei que ficou legal o olho verde, mas não é o objetivo do trabalho, né? O objetivo é que ele fique realmente com a cor certinha aí. Então vamos ver. Às vezes é uma organização, apenas ver como é que ele está organizado em relação a camada. Às vezes é uma bobagem que a gente vai dar uma olhada e ver se dá tudo certo. Então, ó, viu que era só uma aplicação mesmo de balde de tinta, nada mais. Bom, pessoal, essa linha preta que é a moldura do personagem, eu faço a sugestão de vocês tirarem, porque é uma arte vetorial e essa linha, digamos assim, ela deixa o desenho muito cartunesco. Então quando você retira a linha, ela fica mais interessante, né? Deixa o personagem mais orgânico, mais leve também em relação ao fundo. Ele entra no fundo literalmente, né? O fundo das cores. Então eu particularmente, eu sugiro que vocês tirem a moldura, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí nós vamos para a nossa terceira parte, que é luz e sombra. Muito obrigado!